isso, né? Ele percebeu que só o discurso moral, o discurso ético, não basta. Eu preciso da evocação, porque a evocação, ela me mostra a vida futura agora, no presente. Porque eu estou conversando com os espíritos. Eu estou conversando com os espíritos. Por isso que a gente vê na Revista Espírita como é que Kardec procedia. É muito curioso porque em Kardec, lendo a Revista Espírita, a gente pode acompanhar uma coisa que ele teve a oportunidade de viver, a gente já não tem mais, que é a morte dos primeiros espíritas. E é curioso porque ele tinha muita vontade de realizar essa evocação, porque era a primeira vez que a gente ia poder conversar com o espírito que foi espírita durante a vida. Para ele entender o quanto o conhecimento do espiritismo e a prática do espiritismo poderiam ou contribuíram ou não para aquele espírito estar numa outra situação. E a gente vai ver vários espíritas da sociedade parisiense, alguns que não participavam lá de Paris, ele evocando, né? A pessoa desencarnava hoje mesmo Kardec estava evocando o espírito. Para mim, um dos casos mais emblemáticos, bonitos, é quando desencarna a viúva Foulon, que era amiga pessoal de Kardec. Pessoal mesmo de Kardec. Mas ela não estava em Paris. E assim que Kardec tem a notícia que ela desencarnou, ele já evoca. E é uma coisa interessante. Quando a gente vai ver o texto da viúva Foulon na Revista Espírita, a gente vai ver que, pelas descrições que Kardec faz questão de dar, ele vai falar sobre a vida íntima e a personalidade dela. A gente vai ver que a viúva Foulon era um espírito superior. Um espírito superior. A gente vê Kardec mostrando ali. Então, veja toda essa riqueza que a gente tem na Revista Espírita, que poderia e deve continuar hoje. A gente tem visto aí o Eric tem trabalhado isso, né, bastante no canal dele, que é conversar com os grupos que estão praticando evocação nos seus grupos particulares, tratando da moral e de diversas questões, evocando parentes, amigos. A gente sabe de diversas pessoas em diversos pontos aí do Brasil e do mundo que estão fazendo isso. A gente tem lá a revista espírita.net, né, que é a revista espírita atual, que a gente tem lá justamente isso, comunicações atuais, é o espiritismo praticado na atualidade. As pessoas têm que ler, têm que se inteirar sobre isso. E imitar. Tem muitas pessoas que, por exemplo, têm procurado o KardecTube, né, para tirar dúvidas, pessoas que me chamam no privado. E aí eu tenho conversado muito com essas pessoas, mostrado o quanto a gente precisa retomar as evocações. Porque senão vai virar um discurso moral. Vai virar um discurso moral, o espiritismo, como já foi as igrejas cristãs, como já foi os livros de moral. Mas o espiritismo ele tem algo a mais para tratar da moral, que é a prática da evocação, né? Então, acho que a gente está concluindo aí o nosso primeiro livro juntos, quase um ano de estudo, e talvez uma das maiores contribuições que a gente possa deixar é que depois desse um ano de estudo, muitas pessoas estejam interessadas em praticar a evocação. Aliás, futuramente, e bem em breve, a gente vai se reunir para fazer uma live sobre o ABC da prática da evocação em casa, sozinho, segundo a obra de Kardec. Então, aquelas pessoas que têm interesse em praticar, eu diria que, além de ler Kardec, evidentemente, a página do Eric tem várias lives sobre isso, ele tá tratando disso, e nós vamos fazer uma em breve, porque isso é fundamental para retomar o espiritismo. Bom, a pergunta da Nelly era sobre por que as pessoas consideram o Evangelho segundo o Espiritismo a Bíblia do Espiritismo, né?
Eu acho sim, as pessoas consideram porque, claro, os evangelhos são livros que pertencem à Bíblia, os evangelhos onde contém o pensamento de Jesus, né, pelos 4 evangelistas. Então, como todo mundo acha que o Espiritismo é uma religião, a pessoa vai pensar, bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia deles, né? É até natural compreender isso, uma vez que a gente entende a situação geral do movimento espírita e do entendimento que as pessoas têm, o entendimento equivocado que as pessoas têm sobre o Espiritismo, que é o que nós sempre alertamos aqui. O Espiritismo não é uma ciência, não é uma religião, ele é uma ciência. Enquanto ciência, ele investiga fenômenos, ele descobre que a causa desses fenômenos são os espíritos, ele entende, investigando, que esses espíritos não são seres à parte na criação, não são entidades fantasmagóricas ou qualquer coisa do tipo, são simplesmente as almas dos homens que viveram na Terra, e essas almas podem intervir no mundo material, e que existe um meio de se comunicar com eles, que é a mediunidade. Quando se entra em contato com esses espíritos, que são as almas dos homens que viveram na Terra, constata-se pela observação, conversando com eles, obtendo o relato desses espíritos, dialogando, constata-se que a situação de felicidade ou infelicidade desses espíritos no mundo espiritual, depois da morte, elas têm relação direta com a conduta moral que eles tiveram na Terra. Isso fica muito claro no Céu e Inferno, nas revistas espíritas. Então, se aquele espírito, quando estava na Terra, teve uma boa conduta moral, ele atinge um nível de felicidade, de equilíbrio na vida futura. Agora, aquele espírito que está em perturbação, que está em sofrimento moral no mundo espiritual, quando vai se investigar, dialogando com ele, como foi a vida dele na Terra, percebe-se que ele teve uma má conduta moral. E aí percebeu-se que essa boa ou essa má conduta moral, ela coincidia com a moral proposta pelo Cristo, que poderia não coincidir também. Kardec estava investigando fenômenos. E ele foi observando as características, as propriedades desses fenômenos. Como o Espiritismo trata de uma coisa, trata de um objeto que é o espírito ou a alma, ele dialoga com esse objeto, é óbvio que vai interessar o Espiritismo a parte moral. E aí ele observou que depois da morte, os espíritos que têm tal ou tal conduta, eles enfrentam um estado de felicidade ou de infelicidade na vida futura. E aí constatou-se que essa vida moral boa ou má, ela coincidia com a moral proposta pelo Cristo. Então é o que o Cosme sempre lembra, né? O Espiritismo, ele não partiu da Bíblia, ele não partiu dos Evangelhos, ele chegou na moral proposta pelo Cristo. E isso não contradiz o fato de o Espiritismo ser uma ciência. Ele é uma ciência bem construída que investiga os espíritos, investiga a alma através da comunicação com os espíritos. Isso é uma ciência empírica. Agora, pela natureza do seu objeto, que é a alma e é o espírito, essa investigação necessariamente vai ter consequências morais. Porque é evidente que nós vamos querer saber qual a situação moral do espírito com o qual nós estamos conversando. Vamos querer saber sobre a vida que ele levou na Terra. A partir deste momento é que surge a filosofia espírita, que são as consequências morais da investigação empírica. É o que Kardec deixa muito claro de forma sintética lá no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Enquanto ciência, investiga a natureza, a origem, a natureza, o destino dos espíritos. E enquanto filosofia,